O ano passado nós fizemos, né, nas séries iniciais, vários projetos relacionados aí às metodologias ativas. Muitos projetos maravilhosos foram feitos, realizados, os professores vão ter oportunidade também de dividir, né? E nós tivemos esse momento de troca também na unidade, então tudo muito rico. Bom, o nosso projeto foi com as turmas do 5º ano, 2 turmas do 5º ano, e eu e a Patrícia, que éramos as professoras, né, nós dividíamos as matérias e as turmas. Então, nós fomos aí convidadas pela escola, né, a colocar, né, em prática algumas questões que a gente já vem percebendo aí com relação aos avanços, né, de metodologias pedagógicas e colocar em prática mesmo essa questão da metodologia ativa, de trazer o aluno como centro ali, né, como protagonista do seu conhecimento, né, da construção desse conhecimento, porque ele vai construir e a gente vai mediando ali, né. A gente percebe que durante a humanidade, na história da humanidade, tudo vem avançando também, né, e tem coisas que avançam com uma rapidez maior, tem outras que não, e na educação também a gente percebe isso, principalmente depois da pandemia, com essa introdução da tecnologia, né, dentro das casas, dentro da vida escolar das crianças. Então, a gente percebe mais do que nunca que a gente precisa também evoluir em algumas práticas, né, e também proporcionar essas crianças para que eles tenham essa capacidade de, sim, de participar ativamente dessa construção, né? Aquele local de sala de aula que era único, exclusivo para obter o conhecimento, o professor como apenas o centro, né? Isso tudo a gente já percebe essa mudança e colocar em prática isso é um desafio, né? A nossa formação, eu falo pela minha também, né? Foi uma formação tradicional, eu, enquanto aluna, né, tive a formação tradicional. Dentro da faculdade, a gente já teve aí uma modificação na postura, mas a gente tem essa base tradicional. E quando a gente é colocado aí, né, à prova para a gente modificar isso e colocar outras práticas na sala de aula, também um grande desafio para a gente, né? Mas a gente abraçou a causa aí. Foi só uma introduçãozinha, né? Isso aí é o contexto de aplicação, porque que a gente foi, né, solicitado a partir da rede, para a gente começar aí com os trabalhos de metodologias ativas, de realmente trazer essa criança aí como destaque no seu aprendizado. Então, a gente planejou, a gente fez reuniões, tivemos a ajuda da escola, né, da coordenadora pedagógica, da diretora pedagógica, enfim, mas foi um grande desafio, né, a gente pensar, e agora, como que a gente vai realmente colocar, né, isso em prática? Então, como que a gente começou? A gente começou a partir de um levantamento que a gente fez com as crianças, né, sobre o que eles queriam, o tema era tecnologia. A gente tinha um tema central e dentro da tecnologia, o que eles queriam, né? Foi muito interessante que, a princípio, nos primeiros contatos, eles ficaram assim, mas o que em tecnologia? A gente, qualquer coisa. O que vocês querem saber sobre esse assunto? Mas qualquer coisa mesmo? Sabe aquela sensação de liberdade, mas que eles ficavam meio desconfiados, né? Mas eu tenho essa liberdade de escolha até aonde, né? Porque até então a gente chega com planejamento nas aulas, de acordo com o conteúdo que a gente quer trabalhar, né? Os objetivos, as habilidades, mas a gente planeja aquilo para a criança, né? E eles se sentiram pertencentes a uma nova categoria, né? Agora, eu vou poder escolher. E, a princípio, foi muito legal. Foi muito legal. Eles ficaram assim, mas a gente vai poder escolher? A gente pode escolher o que a gente quer estudar? Vamos, né? Vamos ver aí como é que vai ser. A princípio, a gente teve a proposta dos encontros serem semanais, né? E uma vez na semana, a gente fazia aí, intercalava. Uma semana era eu, uma semana a Patrícia, e tinha semana que éramos nós duas, enfim, a gente fazia essa movimentação.
Nós fizemos o levantamento, as crianças colocaram várias propostas, né, envolvendo tecnologias. A princípio, eles queriam saber como que foi inventada a internet sem ter a internet. Como que funciona a transmissão na televisão? A televisão aberta, a televisão paga. Então, eles foram muito além, né, daquilo que a gente poderia imaginar que eles quisessem. E como eles foram além, tivemos uma abertura muito grande desses temas, a gente pensou em meio que conduzir, né, assim, de uma certa forma, para fechar um pouco, e a gente percebeu que a maioria das crianças, estavam muito interessadas em saber a história do meio de comunicação, como que é isso na humanidade, na história da humanidade, desde sempre existiu isso, não existiu, como é que era na Idade das Pedras, porque aí os outros conteúdos também foram entrando, né, dentro do projeto. Bom, então a gente montou, estruturou o projeto, né? Pensamos em como que seria. O objetivo que a gente traçou aí a princípio, né? Desenvolver nos alunos o protagonismo no seu aprendizado, o engajamento e a colaboração nas etapas do trabalho. E foi surpreendente, porque eles se envolveram bastante. Os recursos utilizados, o que a gente utilizou, né, a princípio? A gente utilizou pesquisas na internet, a gente utilizou vídeos que nós selecionávamos, né, e trazíamos para a escola, para as aulas. Esse projeto, ele começou no online e depois a gente levou para o presencial, então nós tivemos esses 2 momentos aí, onde a participação deles era 100% mesmo, eles se envolveram bastante. Além das questões tecnológicas, né, o uso da internet, vídeos, a gente também teve aí produções textuais, nós tivemos debates sobre os temas, né, e nós fomos fazendo links também com os outros conteúdos, porque eles conseguiram fazer essa transposição, né, eles foram até mais além. Bom, o que a gente envolveu aí, né, dentro desse projeto, foi um projeto muito amplo, né, mas a gente percebe que a gente conseguiu trabalhar o conhecimento, né, o conhecimento prévio que eles já tinham sobre aqueles assuntos e depois o conhecimento que eles conseguiram construir, o pensamento científico, crítico e criativo, porque a gente trabalhou com eles também, aproveitando aí a questão das tecnologias, né? Essa questão da pesquisa, da fonte de pesquisa, aonde buscar informação, de não aceitar qualquer tipo de informação que venha, né, das redes sociais, que venha das fontes de pesquisa que a gente tem aí na internet. Repertório cultural, né? Conhecer como que funcionava aquilo dali, como que era o antigamente, como que é o hoje, né? Trabalhamos a comunicação também bastante, porque eles tiveram que, né, se posicionar perante aquelas pesquisas, perante aqueles assuntos, e também aprender a escutar, né? A gente teve essa troca aí. A cultura digital, a importância da cultura digital, o argumentar. Claro que a gente trabalhou a argumentação aí, né, num sentido mais simples, a gente não conseguiu aprofundar muito essa questão da argumentação, mas eles conseguiram argumentar dentro ali do que a gente estava esperando, né, sobre os temas que a gente foi colocando ali em prática. A empatia e a cooperação foi muito interessante isso também, essa troca entre eles, né, esse momento de se colocar no lugar do outro, de ver que o amigo estava querendo ali cooperar, né, com aquele conhecimento. E a responsabilidade e a cidadania também, que a gente trabalha, né? Quando a gente está ali envolvido com as questões tecnológicas, a gente precisa ter essa consciência da responsabilidade do uso dessas ferramentas. Então, nós trabalhamos bastante isso, né? O cuidado, a exposição da nossa imagem, da imagem do outro, né? E a questão da cidadania também, até onde que isso a gente pode alcançar, né? O poder que tem essas ferramentas aí, né? Bom, aí está falando sobre o início, que a gente fez o levantamento, depois nós fizemos uma lista de curiosidades,
E a partir daí nós traçamos uma linha do tempo, né? Nós começamos a trabalhar com os meios de comunicação lá na Idade das Pedras, como que os homens, né? Esse aí foi uma produção textual que eles fizeram após a conversa sobre na Idade das Pedras. E eles perceberam que essa questão da comunicação, que os meios de comunicação, eles sempre existiram, né? Não é porque hoje que a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, que a gente tem os meios de comunicações prontos e acabados. Não, eles perceberam que nós sempre tivemos, porém, em outros formatos, mas eles sempre existiram. E essa descoberta foi muito interessante, porque até então eles não tinham parado, né, para pensar assim, tá, hoje em dia nós temos ali um smartphone, mas e o que veio antes? O que veio antes desse smartphone? Como que foi esse início, né? E aí nós tivemos aí uma produção textual, né? Não sei se vai dar para vocês lerem. Então, nossos encontros aconteceram aí, tivemos pesquisas, tivemos debates, tivemos apresentações, fizemos aí produções textuais também, né? Com relação aos assuntos abordados. A gente percebeu nas crianças que eles realmente aumentaram o repertório de escrita, eles queriam escrever muito mais sobre esse assunto e conseguiam desenvolver muito mais o assunto. Um dos pontos, né, de culminância aí de todo o nosso projeto foi a exposição dos meios de comunicação, de tudo que eles tinham dentro da casa deles, dentro da casa dos avós. Isso aí foi proposto pelos alunos, né? Essa exposição foi proposta pelos alunos. Eles trouxeram, eles apresentaram em sala de aula, e foi muito interessante porque eles colocaram a mão na massa. Aquilo que estava funcionando, eles mexeram, e foi muito, muito interessante porque eles queriam... Pode passar, isso aí foi só uma visão geral, mas essas fotos aí demonstram que eles realmente colocaram a mão na massa. Essa aluna, a Luísa, ela apresentou como que funciona o rádio de pilha, ele estava funcionando. No rádio de pilha tinha a fita cassete, né? E eles perguntaram o que era isso, o que é fita cassete. Na hora que eles pegaram ali a máquina de digitar, de datilografia, né? Eles erraram lá uma palavra e perguntaram assim, tia, como que deleta? Como que conserta? Então, assim, eles foram vivenciando aquilo dali e conseguiram perceber que como que as coisas estão avançadas hoje em dia, mas que um dia a gente já passou por isso, né? Eles ficaram realmente muito encantados. Eles datilografaram, eles mexeram no rádio, sintonizaram o rádio, acharam muito legal, né? Que eles conseguiram sintonizar uma rádio naquele radinho de pilha. E porque hoje em dia a gente entra, né, na internet, consegue ter o acesso aí às rádios de maneira muito mais rápida, né? Mas foi um encantamento muito grande. A avaliação aconteceu durante todo o percurso, né? A gente teve aí todo momento, todo encontro, nós fazíamos uma avaliação com as crianças desse desenvolvimento. Os resultados nos surpreenderam positivamente, porque as crianças foram muito mais capazes do que a gente imaginava, e a gente percebeu que o conhecimento realmente aconteceu de forma significativa, né, para as crianças. Os aprendizados que ficaram aí para a gente, né, quando foi proposto essa metodologia, a gente sentiu um pouquinho de insegurança enquanto profissional, né, porque era uma coisa diferente de se colocar em prática, mas ao mesmo tempo a gente foi surpreendido positivamente, porque a gente percebeu que realmente essa prática ela faz a diferença na vida das crianças, né? As crianças ao final do projeto, né, a gente precisou finalizar no final do ano, e aí eles pediram, né, não vamos parar, né, que continue o ano que vem, então foi até uma solicitação deles. E uma coisa que a gente gostaria de ter feito aí, né, que a gente não deu tempo por causa realmente por questões da pandemia, é colocar esses momentos, essas trocas das crianças e expor isso para o resto da escola, né, levar esses conhecimentos que as crianças adquiriram para as outras crianças também, incluindo essa exposição que a gente fez aí, né, para salas. A gente só conseguiu fazer ali para as duas turmas mesmo, mas foi muito importante, foi muito rico.